Olá, meu nome é Matheus Ferreira dos Santos e este trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor Carlos Henrique Valcarcel, cujo título é Simetrias e Cargas Conservadas. Eu gostaria de iniciar minha apresentação destacando as principais motivações e objetivos deste trabalho. As simetrias desempenham um papel crucial na física moderna, especialmente na formulação de teorias que descrevem as interações fundamentais da natureza. A ferramenta matemática que relaciona simetrias e leis de conservação é o Teorema de Noether. Esse teorema não só nos ajuda a compreender melhor as leis físicas já conhecidas, como também é uma ferramenta poderosa que serve de auxílio na construção de novos modelos físicos, nos informando sobre quais simetrias devem ser preservadas na teoria para garantir a conservação de quantidades físicas desejadas. Vamos começar com a análise de sistemas de partículas. Mas, antes de falarmos propriamente sobre a relação entre simetrias e o teorema de Noether, é importante revisar o formalismo lagrangiano aplicado a esses sistemas, pois ele serve como base para entender esses conceitos. O formalismo lagrangiano nos diz que a dinâmica de um sistema de partículas é determinada por uma quantidade denominada ação, expressa pela equação 1, e que depende de uma função das coordenadas e das velocidades das partículas, denominada lagrangiana. Bom, agora que compreendemos a síntese do formalismo lagrangiano, podemos agora introduzir o teorema de Noether. Esse teorema estabelece uma correspondência entre as simetrias contínuas de um sistema físico e suas leis de conservação. Em termos mais simples, se a ação de um sistema não se altera sob uma transformação contínua da coordenada, como por exemplo uma rotação ou translação do espaço, há uma quantidade física associada que se conserva, expressa pela equação 3. Agora, vamos mostrar uma aplicação direta do teorema de Noether. Considere um sistema de uma partícula m sob a influência de um potencial central V, função de r, onde r é a distância radial da partícula em relação à origem do nosso sistema de coordenadas. A ação desse sistema é expressa pela equação 4. Esse sistema possui uma simetria rotacional, o que significa que a ação permanece invariante sob rotações em torno de um ângulo qualquer. De acordo com o teorema de Noether, essa simetria implica na conservação do momento angular, expressa através da equação 6. Ainda no contexto do sistema de partículas, veremos agora uma aplicação mais interessante do conceito de simetrias e do teorema de Noether. A pseudomecânica é uma extensão da mecânica clássica que incorpora variáveis bosônicas e fermiônicas. A principal diferença entre elas é que, enquanto as variáveis bosônicas comutam entre si, ou seja, sejam dois números A e B, teremos que para variáveis bosônicas A vezes B é igual a B vezes A, enquanto para as variáveis fermiônicas elas anticomutam entre si, ou seja, A vezes B é igual a menos B vezes A, assim como mostra a equação 7. Queremos propor uma ação que seja invariante sobre rotações, tanto em relação às variáveis bosônicas quanto para as variáveis fermiônicas. A ação mais geral da pseudomecânica que descreve uma partícula que satisfaz essas condições é expressa pela equação 9. O teorema de Noether nos diz que a quantidade conservada associada a essas simetrias é o momento angular total, expresso pela equação 10, onde S é interpretado como sendo o momento angular de spin da partícula, uma vez que tanto L quanto S e, consequentemente, o J satisfazem a mesma álgebra, como vemos na equação 11. Com isso, podemos concluir que as variáveis fermiônicas estão associadas à descrição do spin das partículas, e, portanto, o termo associado ao potencial V1 na equação 9 caracteriza a interação spin-órbita da mecânica quântica. Quando avançamos do estudo de partículas para o estudo de campos, a lagrangiana, que era uma função das coordenadas e das velocidades, se generaliza para uma densidade lagrangiana, a qual agora depende dos campos e de suas derivadas em um espaço-tempo com n dimensões. A ação que descreve o sistema é expressa através da equação 12. O teorema de Noether, agora para campos, diz que, se a ação é invariante sobre uma transformação contínua dos campos, então agora existe uma corrente conservada associada a essa simetria, expressa através da equação 14. Uma aplicação particularmente interessante ocorre no caso do campo eletromagnético na ausência de fontes, descrito pela ação representada na equação 15. Essa ação, conforme consta na equação 17,
é invariante sobre transformação de espaço-tempo e por transformação de gauge simultaneamente. O teorema de Noether nos diz que a quantidade conservada associada a essa simetria é o tensor energia ao momento eletromagnético, expresso através pela equação 18. A conservação desse tensor é fundamental, pois ele expressa as leis de conservação de energia e de momento linear no eletromagnetismo. Bom, como vimos, o teorema de Noether é uma poderosa ferramenta que conecta simetrias do universo à lei de conservação de quantidades físicas. Sua aplicação se estende a diversas áreas da física, desde a mecânica clássica, como em sistemas sob a influência de um potencial central, até a teoria de campo, como o eletromagnetismo, ajudando a entender fenômenos como a conservação do momento angular e as leis de conservação do eletromagnetismo. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiro ao meu orientador pela oportunidade de realizar essa iniciação científica, assim como ao CNPq, ao programa PIBIC e à Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e principalmente ao Instituto de Física, né, pelo suporte e financiamento deste trabalho. Obrigado a todos.